Oi gente, no vídeo de hoje eu quero mostrar como que eu fiz esse anteparo, que poderia ser também uma divisória de ambiente, utilizando o nosso querido papelão. Então, eu quero compartilhar com vocês todos os meus erros e acertos, para que se você quiser fazer aí na sua casa, você possa fazer da melhor maneira possível. Então vamos lá! Então a primeira coisa que eu fiz foi pensar nos tamanhos e formas que eu queria fazer, e decidi que eu queria fazer dois arcos de alturas diferentes. Um de 2 metros de altura e outro de 1,10 m, ambos com uma largura de mais ou menos 60 centímetros. A minha inspiração veio dos cenários do jogo do Mario, que no próximo vídeo eu vou falar um pouco melhor por que eu escolhi essa temática e onde que eu vou utilizar esse anteparo. Então se você ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever aqui no canal. Então com a ideia pronta, comecei a cortar com estilete as caixas de papelão, de forma que eu conseguisse montar o meu desenho. Para fazer o arco no topo, eu criei um compasso com um pedaço de fio de malha, medi onde seria o centro do raio, segurei o fio no centro e prendi um lápis na ponta do fio. Aí eu desenhei o arco e recortei com uma tesoura. Depois de cortar todo o formato de forma meio grosseira, recortei mais alguns detalhes e utilizei esse primeiro recorte como molde para fazer outra camada. O ideal seria ter pedaços inteiros, mas quando não for possível, dá para fazer alguns remendos. A estabilidade do anteparo vai depender muito da espessura do seu papelão. O que eu utilizei tinha mais ou menos essa espessura, que não é assim tão grosso. Então, o ideal seria eu ter feito de 3 a 4 camadas, mas como eu não tinha mais papelão, eu criei alguns reforços com pedaços de papelão nas partes dobradiças. Isso ajudou a dar mais estabilidade. Depois de ajeitar todas as camadas e os possíveis reforços, eu passei fita adesiva daquelas mais grossinhas em todas as dobradiças ou pontos mais críticos da peça. Antes eu tinha feito com uma fita crepe, mas a fita adesiva transparente tem muito mais aderência no papelão, então eu troquei posteriormente. Depois de finalizar a base de papelão, eu peguei os tecidos. Comprei uma roupa de cama e uma toalha de mesa, que foram as opções mais em conta que eu achei e nas cores que eu queria. Fiz a demarcação dos arcos no tecido e recortei tudo um pouquinho maior. Fiz isso 2 vezes, uma parte para fazer a frente e outra que seria o verso. E é bom que as 2 peças fiquem exatamente do mesmo tamanho, porque isso facilita depois na junção. Então eu repeti esse processo nos 2 tecidos. Fiz toda a demarcação, recortei todo o tecido. Posicionei os tecidos um em cima do outro com os versos para fora. Recortei todos os excessos. E uma observação aqui para os tipos de tecido é que eu comprei 2 tipos diferentes. O verde clarinho é 50% algodão e 50% poliéster. Ele é muito maleável, mas também muito fino e transparente. Já o verde mais escuro é 100% poliéster. Ele não estica quase nada, mas ele já é bem mais grossinho e sofisticado. Como minhas habilidades de costura ainda são muito limitadas, eu resolvi colar uma parte na outra com cola de tecido. Então, com os lados que seriam o verso para fora, fui passando cola bem rente à linha que eu havia desenhado lá no começo. E com cuidado fui fazendo isso em todo o tecido. Quando sobrava um pedaço mal colado, eu repassava um pouco mais de cola e pressionava por mais tempo. No final do tecido, na parte da abertura, eu fiz um acabamento melhor, passando cola nas bordas e prendendo na segunda dobradura e finalizando com ferro de passar roupa. Depois disso, eu passei todo o tecido para tirar todos os vincos e amassados. Aí depois que a cola terminou de secar, eu virei todo o tecido e conferi para ver se estava tudo bem colado. E
E aí, por fim, eu vesti a nossa base de papelão. Como eu falei, devido à diferença dos tecidos, o verde clarinho ficou muito mais fácil de vestir, mas ficou um pouquinho mais transparente. Enquanto o verde escuro ficou muito mais difícil de vestir, mas ficou certinho na base. O acabamento com a cola não ficou tão legal em alguns pedaços. O ideal realmente seria a gente costurar a peça. Aí sim realmente ia ficar o melhor dos acabamentos. Mas se não for possível, dá para utilizar sim a cola porque ela quebra um galho. É só ter bastante atenção e fazer com bastante cuidado para a peça ficar legal. Pela altura que eu queria, o anteparo acabou ficando muito fino e faltou um pouco de estabilidade, mas isso seria facilmente consertado se eu tivesse colocado mais camadas de papelão ou se tivesse escolhido um papelão mais grosso. Se você quiser utilizar como divisória, é possível colocar um pezinho na base, mas aí você vai precisar levar em consideração tanto a altura quanto o peso da sua peça. Quanto mais alta e mais pesada ela for, a base dela também vai ter que ser mais pesada ou maior. Eu fiz um teste nessa peça menorzinha. Eu criei 2 pés com 2 camadas do mesmo papelão, e aí a peça conseguiu ficar parada sozinha, mas se fosse um tecido um pouquinho mais pesado, já seria necessário reforçar os pés. Então, se tiver na dúvida, faça um teste antes. Então esse aqui foi o resultado final. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida ou sugestão é só deixar aqui nos comentários. E por hoje é isso. Te espero no próximo vídeo. Um beijo. Tchau.